Pronto. Pronto. A pergunta é: o que é o conjunto? Nosso colega acabou de responder o quê? Que era o quê? Um agrupamento, né? Um agrupamento, certo? Só que para ser um agrupamento, qualquer agrupamento dá certo? Qualquer agrupamento dá certo? Não, tem que ter o quê? Tem que ter coisas em comuns. Então, isso. O que seria esse conjunto numérico? Seria o quê? Um agrupamento, um grupo de elementos que tem alguma coisa em comum. Se você observar nesse conjunto aqui, ó, é só lápis. Nesse aqui, ó, é só frutas. Nesse aqui, ó, é só o quê? Bolas coloridas. Nesse aqui, olha só, é o time da seleção brasileira feminino. Eu não sei de que ano, mas é. E esse daqui é só números. Então, um conjunto, para ser conjunto, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um conjunto, um agrupamento que tenha o quê? Que os elementos sejam em comuns. Tem que ter alguma característica comum, como está aqui nesses 5 exemplos. Lápis é conjunto de lápis. Não tem negócio de estar colocando não sei o que pelo meio, não, por que não? Ele tem que ser uma coisa bem definida. O bom da matemática é que tem essa questão. Existe um certo rigor que nos ajuda a entender bem a situação. Né? Nos ajuda a entender quando é conjunto, quando não é conjunto, quando faz parte, quando é essas situações. Vocês também, eu observei também na fala de vocês lá na resolução que vocês colocaram umas definições bem legais, né? E que vem de encontro àquilo que nós já estávamos estudando. Tá certo? Em matemática, esse tipo de agrupamento representa a ideia de conjunto, em que os elementos que compõem possuem certas características em comum. Tá certo? Então, eles têm que ter alguma coisa em comum. Isso é a definição de conjunto. Certo? Essa é a definição de conjunto, a definição que a gente precisa entender com relação ao que é conjunto. Muito bem, viu, pessoal? Por isso que eu estou elogiando vocês, porque eu vi que vocês entendem bem do que é conjunto. Tá bom? Outra coisa, como é que seria a questão da representação? Eu não coloquei isso lá, certo? A primeira coisa que a gente pode usar, certo? A questão da gente ver a representação. Como é que funciona a representação? Certo? A representação desses conjuntos. Vocês observaram lá que a gente pode representar um conjunto de várias formas, mas as que a gente vai mais estudar são essas aqui. Ó. A de diagrama de Venn, o diagrama que é o círculo, utilizando chave para indicar os elementos, e a gente vai utilizar a lei de formação. Tá bom? Então vamos começar aqui utilizando o diagrama de Venn. Por exemplo, quando eu tenho aqui ó, os elementos 1, 2, 3, deixa eu só colocar na sequência para ficar melhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu quiser representar esse conjunto aqui, ó, esse conjunto no diagrama de Venn, o que é que eu faço? É só eu fazer o seguinte, eu faço um círculo. Vocês já viram isso, não já, professor? A gente está só revisando, viu? A gente está só revisando. Ó. Então, isso aqui é um diagrama de Venn, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Essa é a primeira representação que eu posso fazer de um conjunto. É a mais primitiva e a mais fácil. Certo? É a utilização do diagrama de Venn. Tá bom? A segunda representação que eu vou poder usar é justamente essa daqui, a questão das chaves e indicando o conjunto dos elementos. Por exemplo, pegando o mesmo conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Então, como é que eu vou fazer para representar esse conjunto? Utilizando as chaves e indicando todos os elementos. Certo? O que é que eu vou fazer? Primeiro que eu vou nomear esse conjunto. Eu vou chamar ele de conjunto A. Ah, professor, só vai ser a letra A? Não, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Tá bem? Então eu vou abrir aqui a chave e vou colocar esses números aqui dentro. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E essa daqui é uma representação simples. Digamos que eu queira representar agora só os números pares, certo? Conjunto B dos números pares. Menores, certo? Menores que 20. Quem sabe me dizer quais são os números pares menores que 20? E aí, quem sabe me dizer? Começa do 2? Do 0, muito bem. Então, ó, vai ficar 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Certo? Como eu disse que era menor que 20, o 20 não aparece, tá certo? Quando eu digo menor que, você já está ouvindo falar sobre isso, não já? Que é a questão da representação simbólica da matemática, a utilização de símbolos, né? Então, Ótimo. Então, quando a gente fala que o número é menor que o número dado, significa dizer que eu não vou utilizar o número que eu acabei de falar, e sim aqueles que vêm antes dele, né? Os números menores que ele. Então, a não ser que eu diga menores iguais a 20, aí o 20 entra na sequência, certo? Na representação. Tudo bem até aqui, pessoal? Lembre-se que eu estou só para mostrar a vocês as representações. Tá bem? Só as representações. Eu não estou mostrando nada difícil até agora. Vocês viram que a primeira representação é essa. Que é o diagrama, que nós chamamos ele de diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Pessoal, tá travando só para quem é que tá travando lá? Para Camila? Ou tá todo mundo escutando bem? Como é que tá aí? Me dê um retorno rapidinho. Pronto, ok. Então, o que eu posso dizer é que vocês ficam mais perto do roteador de vocês, tá bom? Então, galera, vamos lá. Continuando. A segunda representação é a forma que a gente tem de representar como entre chaves, certo? E separados por vírgula. Tá certo? E a outra agora é essa. Gente, essa daqui já é um pouco mais madura, o que é que eu posso dizer? Um pouco mais aprofundando o conhecimento, tá bom? A gente vai aprofundar o conhecimento a partir daqui, tá certo? Também podemos representar um conjunto por meio de uma lei de formação. O que é essa lei de formação, galera? Quem sabe me dizer aí rapidinho? Ou seja, expressando as condições que definem seus elementos. Tá bem? E aí, vocês saberiam me dizer como é que a gente faz isso, essa representação desse conjunto usando a lei de formação? Se não souberem, não tem problema. Eu posso fazer isso rapidamente. Ó. Vamos lá, vou pegar aqui os números. Preste atenção, viu? Vou pegar esses números aqui. Ó. 0, 1, 2, 3. Como é que eu faço para representar um conjunto que tem esses elementos aqui? Sem ser através do diagrama de Venn e sem ser entre chaves. Utilizando as condições desse conjunto. Quem sabe me dizer quais são as características desse conjunto aqui? Para facilitar a história... Calma, mulher. Ó, vou colocar ele aqui na representação de Venn. Como é que eu faço para representar esse conjunto utilizando a lei de formação dele?
É simples, né? Eu vou dizer assim, inicialmente eu vou fazer, ó, conjunto A igual a quem? Aí eu vou abrir a chave e vou dizer x tal que x, certo? X pertence aos naturais e x é maior que zero e x é menor que é maior ou igual a zero e menor que 4. E aí? Ficou difícil agora? Ou vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso? Vocês já viram isso? E aí, pessoal? Então, a lei de formação é aquilo que eu mostrei a vocês inicialmente, nesse slide aqui, ó. Nessa planilhazinha. Aqui, ó. É a questão das características, certo? Em que foi ressaltada aqui, ó. Essas características, elas vão ajudar a gente a fazer o quê? Essa representação aqui, ó. Quando eu for representar o conjunto. Tá bem? Outro exemplo, ó. Deixa eu ver se vocês conseguiram captar a mensagem. 2, 4 e 6. Quem sabe representar esse conjunto aqui utilizando a lei de formação? Muito bem, Jonas. Você poderia me dizer como é que fica aqui? Como é que ficaria a lei de formação? Liga o microfone e arrocha no ó. Então o Jonas está É só para o Jonas, pessoal, que está cortando, os demais estão cortando, tá normal. Pois é, João, tem que dar uma olhada aí para ir mais para perto do roteador, João. Pronto, vou fazer a representação aqui. Eu estou gravando a aula, depois eu vou colocar lá no canal, vocês depois acompanham, tá certo? Então, ó, B fica igual a quem? A um valor, a um x pertencente. Você pode colocar x tal que, ou então pode colocar x pertencente aos naturais, tal que x é par. Repara que ele é par, né? Ele é um número par maior que, escrevendo aqui embaixo, ó, maior que 0 e menor que 8. Beleza? Então, essa é a representação. Então, essa é a representação que a gente tem na lei de formação. Tá bem? Depois eu vou disponibilizar o material para vocês lá no Google Sala de Aula, para vocês estudarem essa lei de formação, tá certo? Haja vista que a gente não tem ainda o livro em casa, certo? Ou vocês já receberam os livros? Não, né? Então, ó, quem sabe me dizer aí o que é conjunto vazio? E aí, pessoal, conjunto vazio. Olha só, como o próprio nome já diz, conjunto vazio é aquele que não tem elemento. Certo? Não tem elementos. Quem sabe me dar um exemplo de um conjunto que não tem elementos? Exemplo, ó, vocês conhecem algum número o zero? Mas o zero é um elemento, vocês sabiam? O zero ele é um elemento, então ele não faz parte do conjunto dos números, ele não é parte de um conjunto vazio. Por que não é um conjunto vazio? O que seria essa definição de conjunto vazio? Seria aquele conjunto que não existe elemento de fato.
Não existe elemento de fato. Certo? Exemplo disso, ó. Vocês conhecem algum número natural maior que 0 e menor que 1? Estou falando número natural. Vocês me disseram que conheciam que era número natural. Hein, pessoal? Vocês conhecem algum número natural? Tem que ser natural, certo? Entre 0 e 1. Ó, 0,5 não é natural, viu, Nádia? 0,5 é racional. Oxe, 10? Não, cara. Galera, ó, tô falando natural. Quem são os naturais? Eu vi que vocês colocaram lá, naturais. Os naturais, galera, são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. Então, como não existe nenhum número aqui entre 0 São sim. Todos os números inteiros, sem vírgula, sem ser decimal, ele é natural. Agora, se você me disser... A minha pergunta foi clara, preste atenção. Talvez você não tenha entendido a minha pergunta. Eu perguntei se existe algum número entre 0 e 1. Número natural. Eu não perguntei nem racional, nem irracional e nem real. Tá certo? Só perguntei natural, preste atenção. Ó, isso é uma questão de lógica. Se eu perguntar a você uma coisa desse tipo, então você tem que ter uma lógica, um conhecimento muito bom sobre o que é natural. Certo? O natural são aqueles números que podem ser representados de forma inteira, sem vírgula. Certo? Ou seja, 0, 1, 2, 3. Como, por exemplo, uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs, 5 maçãs. Eu não posso dizer que meia maçã é natural. Meia maçã, ela é o quê? Racional. Tá bem? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão, tá certo? Então só se liga nisso aí, viu? Então, feito isso, então isso aqui é o quê? É um exemplo de conjunto vazio. Então, posso representar como conjunto C. O conjunto vazio eu represento ele assim, ó. Ou eu represento ele assim, ó. Eu não consigo fazer um círculo legal, cara. Certo? Ambas as representações são sobre conjunto vazio. Certo? Uma outra situação que eu quero colocar para vocês é o conjunto unitário. O conjunto unitário. Quem é o conjunto unitário? É aquele que só tem um elemento. Certo? Ele só possui um elemento. Como, por exemplo, o conjunto do satélite natural da Terra. Quem é o satélite natural da Terra? Quem sabe me dizer aí? A Lua. Então, o conjunto D é igual a quem? A Lua. Então, ele só possui um elemento, aquele. Agora, se eu perguntasse agora a pergunta... Olha a pergunta, viu, Jonas? Existe algum número natural... Existe algum número natural entre 0 e 2? Quem é? Só é 1. Certo? É o número 1. Logo, isso aqui ele é o quê? Ele é um conjunto unitário. Esses que eu estou falando são exemplos de conjunto unitário. Aquele que eu falei anteriormente, ele seria um exemplo de conjunto vazio. É o conjunto que não tem elementos. Não é que ele não exista.
Uma coisa é não existir, outra coisa é não ter. Certo? Não ter é ausência. E não existir é não fazer parte. Não está no contexto. Beleza, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, infinito, mas na verdade não é infinito. Era unitário. É unitário. Tá bom? Entenderam o que é conjunto vazio e conjunto unitário, não é? Pronto, fechou. Vamos embora. Agora vamos para os conjuntos numéricos. Eu perguntei a vocês, sim, vamos lá. Conjunto infinito. Vamos lá, conjunto finito. Antes de passar para conjuntos numéricos, eu quero saber se vocês conhecem isso. Conjuntos finitos e conjuntos infinitos. E aí, pessoal, me diga aí o que é uma definição de conjunto finito e conjunto infinito para vocês. Ele é limitado. Vamos botar que tem limite. Sem fim. Sem limite, né? Sem limite. Pronto. Agora me dê um exemplo de conjunto finito. Quando eu digo isso, números naturais menor que 10. Ele é finito ou infinito? E vou escrever números naturais menor que 10. Certo? Os números naturais menores que 10. Isso é infinito? Vamos ver? Vamos lá. Eu consigo determinar o primeiro, não consigo? Sim ou não? Então, quem é o primeiro? 0, 1, 2, 3. E 9. Pronto. Eu consegui determinar o primeiro e o último, não consegui? Ó, aqui é o primeiro e esse aqui, ó, é o último. Então, isso é chamado de quê? De conjuntos finitos. São os conjuntos que eu posso determinar os elementos desse conjunto. O primeiro e o último, a quantidade de elementos e tudo mais. Quando se trata de conjuntos infinitos, aí o que é que eu vou ter que ter cuidado? Eu posso dizer que, ó, os naturais, eles são o quê? Infinitos. Por que os naturais são infinitos? Eles são infinitos porque eu determino o primeiro, mas eu não consigo determinar o último elemento. Porque eu vou sempre encontrar um número maior que o anterior. Certo? O conceito de finitude, pessoal, o conceito de finitude, de infinitude, na verdade, ele é o quê? Ele é determinado por isso aqui, ó. Por esses 3 pontinhos. Vocês sabem disso, né? Pronto, ele é infinito. Beleza? Outra coisa que eu queria dizer a vocês, olha só que legal, ó. Conjuntos numéricos, eles são formados apenas por números. Ou seja, o nosso objeto de estudo a partir de agora é o quê? Números. Tudo que nós formos fazer a partir de agora são por intermédio de números. Tudo bem? Pronto. Números a partir de agora é o nosso carro-chefe. Tá certo? Então, olha só. Conjunto dos números naturais, como vocês disseram, ele sempre vai ser representado por quem? Ó? Por esse símbolo. Então, ó, quem são os naturais, professor? Os naturais são sempre quem? São os números 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Tá certo? Esses são os conjuntos dos números naturais. Eu não tenho muito o que falar porque ele é muito simples. Tá aí, ó.
naturais, certo? Esses são o conjunto dos números naturais. 2. Conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z, por essa letra aqui, ó. Aí eu vou fazer a pergunta, vocês colocaram lá, ó. Eles são o quê? São todos os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, ele é justamente quem? A união, galera. Olha só, a junção entre os naturais, certo? Os naturais. Vocês reparam que isso aqui são os naturais, né? Com quem? Com os números negativos. Certo? Quando eu pego os naturais, os números naturais, e faço a união entre os números negativos, o que é que eu encontro, galera? Eu vou encontrar o conjunto dos números inteiros. Certo? Esse símbolozinho que eu desenhei aqui, ó, esse símbolozinho aqui, ó, ele é chamado de união, certo? Quando eu juntar o conjunto dos números naturais, certo? Com todos os números negativos, eu vou ter quem? O conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros, galera? São esses aqui, ó. Todos esses elementos aqui, ó. Tanto eles são infinitos para positivos, como são infinitos para negativos. Isso, quem é que garante isso? Ó? Eu coloquei essa questãozinha aqui para poder vocês lembrarem que eles são infinitos, tanto para negativos quanto para positivos. Tá certo? Eu só lembrando que isso aqui é uma revisão rápida. Oi. Pois não. Ah, pois tá certo. Pois vamos continuar, né? Então, o conjunto dos números inteiros, certo? Eles sempre serão quem? Todos os números positivos. Exatamente. E negativo. Lembra disso lá na hora que vocês estiverem estudando, eu vou colocar o material, vocês vão ter que vai ter um pouco mais de detalhamento lá, certo? Como só faltam 7 minutos, eu vou dar uma paradazinha nesse conjunto, certo? Porque a partir daqui nós vamos ver quem? O conjunto dos números racionais. Aí aqui entra aquela questão das frações, galera. Frações. Nossa próxima aula vai ser sobre frações. Certo? É que todo e qualquer número que possa ser representado na forma de fração, onde, certo? B é diferente de zero, então ele vai ser chamado de número racional. Isso vai ser para a próxima aula. Tudo bem? Como a gente está chegando no final, a gente vai combinar algumas coisas da agora. Lembre que a gente parou aonde, ó? Parou no conjunto dos números inteiros. Próxima aula a gente continua. Bem, só antes de eu sair aqui, deixa eu combinar uma coisa com vocês, certo? Antes de fechar, faltam 7 minutinhos. Eu quero combinar um negócio bem rápido com todos vocês sobre essa questão da nossa aula de quinta-feira, certo? Nossa aula de quinta-feira ela seria de conjuntos mais uma vez. Porém, eu recebi um comunicado agora em cima da hora, praticamente em cima da hora, sobre a questão de uma avaliação, certo? Uma questão de avaliação de matemática, uma avaliação diagnóstica, certo? Foi de última hora, me disseram que ia ter e simplesmente colocaram. E eu não tive muito o que questionar não, sabe? Vai ter e a gente vai apresentar. Agora só que assim, eu vou deixar para quinta-feira, que aí eu ainda vou ver como é que vai funcionar, como é que vai ser, para poder a gente tratar legal. Tudo bem? Sim, pessoal, essa aula vai estar no YouTube daqui a pouco. Até vocês podem rever a aula lá, para quem não acompanhou, vai estar lá disponível. Tá bem? Um salve para a galera do 9º ano.